Olá, segunda-feira de Carnaval, 4 de março. A folia segue em todo o país de norte a sul. Em São Paulo, as escolas do Grupo Especial desfilaram no Sambódromo neste fim de semana. No Rio de Janeiro, hoje à noite é o segundo dia do desfile das escolas do Grupo Especial. Jornal da Assembleia começa agora. Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB, completou 50 anos em julho de 2018 e os funcionários mais antigos foram homenageados aqui na Assembleia Legislativa. A CETESB, que completou 50 anos de existência, tem 1.930 funcionários. A companhia é responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição. A CETESB, ela é considerada o coração da Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, ela antecede a própria Secretaria. Ela está comemorando 50 anos, a Secretaria do Meio Ambiente tem 35. E ela tem uma função essencial no sistema ambiental paulista, que é a do licenciamento ambiental. Ou seja, ela participa de todos os licenciamentos, sejam das grandes indústrias, de rodovias, ou mesmo de pequenos empreendimentos, como postos de gasolina, etc. Por isso ela é fundamental. A engenheira química Júlia iniciou a carreira na CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, como técnica de licenciamento. Passou pelo setor de resíduos sólidos e hoje trabalha com áreas contaminadas. Lá se vão 40 anos de história dedicados à preservação do meio ambiente. Todos nós enfrentamos trabalhar em prol do meio ambiente, da melhoria das condições ambientais do nosso estado. Então é um desafio constante, a gente continua sendo desafiado a cada dia. O próprio presidente da CETESB tem 3 décadas de trabalho dedicadas à companhia. Eu cito como um momento bastante significativo a recuperação de Cubatão num determinado momento. A cidade mais poluída do mundo, o Vale da Morte, eu tive a oportunidade de acompanhar isso. E hoje um exemplo de recuperação naquela região. Graças ao quê? A ação da população, a responsabilidade da indústria no controle da poluição e principalmente, de forma especial, a ação da CETESB juntando todas essas peças para que a população consiga minimamente respirar naquela região. O evento contou com a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Trani. Esse grupo de funcionários demonstra que o Estado de São Paulo é aquele que está mais preparado para justamente preservar o meio ambiente, combater as ilegalidades e proteger a nossa biodiversidade, a qualidade do ar, a qualidade das águas. Os funcionários da CETESB justamente compõem o que tem de mais alto nível dos engenheiros, pesquisadores, químicos, físicos ligados à proteção do meio ambiente no Estado de São Paulo. Agentes penitenciários realizaram um debate sobre as condições de trabalho da categoria aqui na Assembleia Legislativa. Entre os temas discutidos está a privatização de presídios no Estado. O encontro contou com a presença de parlamentares, agentes penitenciários de escolta e vigilância penitenciária, oficiais administrativos, operacionais e da saúde penitenciária. De acordo com o presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, o objetivo da audiência pública foi debater o sistema penitenciário de maneira ampla e profunda. A privatização, nosso maior receio, como dito aqui na audiência, é justamente o crime organizado também poder fazer parte, montar uma empresa. Então, o que nós esperamos do próximo governo é que eles nos ouça, venha dialogar com os trabalhadores e para entender todo esse contexto, que o sistema prisional em São Paulo é grande, ele é complexo e somente quem realmente trabalha dentro dele sabe o que acontece, o que se passa. O debate abordou a saúde mental do agente prisional, profissional responsável pela segurança interna de um presídio e pela ordem entre os presos, desempenha uma função de alto risco, gerando sofrimento psíquico e estresse no trabalho. Isso é muito decorrência do próprio trabalho, das especificidades do trabalho com a população carcerária, que é um trabalho de extrema importância, mas que traz uma pressão muito grande no cotidiano, e isso com o tempo adoece, mas também das condições de trabalho. Então é um ambiente insalubre. Para o deputado eleito pelo Avante, Sargento Nery, o crime organizado e a transferência de presos perigosos são temas que merecem atenções especiais. Hoje o crime está organizado, hoje o crime tem liderança dentro dos presídios. O que nós precisamos é privatização, nós precisamos valorizar os agentes penitenciários, nós precisamos dar suporte, mecanismos e meios para que eles trabalhem.
Hoje nós precisamos resolver um problema seríssimo no nosso estado, que é a transferência dos líderes de facções. Já o deputado Carlos Gianazzi do PSOL é contra a privatização das penitenciárias do estado de São Paulo. O governador Dória está dizendo que quer privatizar os presídios. Vai ser um caos se isso acontecer no estado de São Paulo. Os servidores são contra, vários setores da sociedade também. E além disso, a nossa preocupação aqui hoje na Assembleia Legislativa é no sentido de defender a valorização salarial dos servidores, que estão com salários defasados e achatados há muitos anos. O sistema home office já existe tanto no setor público como no privado em vários países. E aqui no Brasil também não é novidade, não. O deputado Caio França, do PSB, é autor de um projeto de lei que pretende que esse tipo de atividade se torne comum nas repartições públicas de todo o estado. Há quase 2 anos, Anderson trabalha em casa. Toda a comunicação com a empresa é feita pela internet. A vida dele mudou radicalmente e o rendimento também. A vantagem é não pegar o trânsito, né? Economia de tempo, né? Com o trânsito. A comodidade de estar fazendo o trabalho em casa. A cobrança também, que aqui eu fico num ambiente que eu estou sozinho, então eu tenho minhas prioridades e responsabilidades. A questão de humor também, você faz mais tranquilo, né? Você coloca uma música, você escuta uma TV aqui ao mesmo tempo que você vai fazendo o seu trabalho, então você para, está cansado, você para, vai comer alguma coisa, sei lá, vai distrair um pouco, depois volta, faz de novo. Segundo pesquisa realizada por uma consultoria de recursos humanos com empresas de 33 países, 7 em cada 10 brasileiros gostariam de trabalhar em casa. E 45% dos entrevistados do Brasil afirmaram que a maneira tradicional de trabalho está mudando. A percepção do brasileiro é parecida com a média global, de 44%. Seguindo essa tendência, o projeto de lei 491 de 2018 quer autorizar a implantação do escritório remoto, home office, no serviço público em todo o estado de São Paulo. O projeto de lei de autoria do deputado Caio França, do PSB, autoriza a realização de atividades fora das dependências físicas de órgãos ou entidades, quando os resultados puderem ser efetivamente mensuráveis por meio de indicadores de qualidade e desempenho previamente estabelecidos. O Poder Executivo deve regulamentar o índice de produtividade mínima no âmbito do seu quadro funcional. O trabalho do funcionário público poderá ser realizado pelo sistema de escritório remoto em até 30% da carga horária do servidor. Este professor de Direito do Trabalho explica que o home office faz parte da reforma trabalhista de 2017 e que alguns órgãos públicos já adotaram o sistema. Já há muitos anos, não é de hoje, juízes estaduais, que são servidores públicos estaduais estatutários, não trabalham 100% do tempo no fórum. É muito comum que os juízes vão ao fórum apenas durante as audiências e no período que ele está orientando os servidores. E muita parte do tempo, até porque o sistema judiciário já tem a análise do processo eletrônico, ou seja, o juiz já acessa o processo em qualquer lugar que ele tem internet, muitos juízes já usam a estrutura da sua casa para julgar processos, para despachar alguns autos. Então já é uma coisa que existe e funciona muito bem. Para o advogado, uma lei paulista que regularize o home office vai ajudar a ampliar a modalidade de trabalho que tem muitos benefícios. A lei deixa, o projeto pelo menos indica que seriam funções que não teriam aí um atendimento ao público, mas sim funções que poderiam ser entregues e mensuradas pela produtividade, né? Instituto do Legislativo Paulista realiza seminários sobre 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Voltamos já. O ILP, Instituto do Legislativo Paulista, realizou um seminário sobre 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vários aspectos foram abordados, como o papel da sociedade civil e do Estado na efetivação dos direitos essenciais. Direito à vida, à integridade física, livre expressão e associação, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, religião ou visão política. São 30 artigos que compõem a base de todas as leis que defendem os direitos essenciais do ser humano.
Para abordar os desafios históricos dos direitos humanos e sua consolidação, o ILP realizou um simpósio. É um evento que tem essa preocupação de trazer esse debate. No contexto dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, essa perspectiva depois de 7 décadas, quais são os grandes desafios que os direitos humanos ainda possuem para sua implementação, refletir um pouco de um discurso contrário aos direitos humanos e os equívocos que possui esse discurso, uma vez que os direitos humanos também é compatível sim com segurança pública. 5 palestrantes, entre eles o advogado e professor André Alcântara. A gente tem um papel histórico de efetivar o que nós já temos conquistado e de participar desse processo que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, fazer ela ter uma validade, né? Ter uma eficácia, uma eficiência no nosso dia a dia. Então esse é o aspecto que a gente traz, pensando também num aspecto muitas vezes de cunho psicológico, né? Quem eu sou, né? Aquela máxima, né? Quem eu sou, né? Onde eu estou situado enquanto ser humano na perspectiva dos direitos humanos, né? Então é trazer para perto da nós, sentirmos parte disso e saber como no dia a dia a gente colabora, tanto nós na interface com o poder público, né? Com o Estado, quanto nós na sociedade civil, com nós mesmos. Quando nós pensamos em direitos humanos, nós pensamos sempre no ambiente, no dia a dia. E o ambiente de trabalho, ele foi um ambiente que no começo ele era muito explorado, começando mesmo pelo trabalho escravo. Então, quando nós pensamos em direitos humanos do trabalhador, é a proteção do ser humano, da pessoa como trabalhador. O exemplo, a garantia de carteira de trabalho, de férias, de 13º. Então, é uma garantia social, uma garantia de que o direito dele como humano, como pessoa, realmente seja preservado e ele tenha uma vida digna. O ILP promove eventos gratuitos durante todo o ano. As inscrições devem ser feitas pelo site al.sp.gov.br/ILP. Um ato solene aqui na Assembleia Legislativa marcou o Dia da Solidariedade ao povo palestino. A reportagem é do Jeremias Gomes. Representantes da comunidade palestina e simpatizantes fizeram um ato pela causa. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas criaram 2 estados no território da Palestina histórica. Um para os judeus, com 56% do território, e outro para os árabes, com 44%. Atualmente, Israel controla cerca de 75% do território. Todos os direitos humanos fundamentais são violados por Israel em relação aos palestinos. O direito de ir e vir, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, todos esses direitos humanos fundamentais são violados cotidianamente por Israel. A campanha pelo boicote, desinvestimento e sanções a Israel é apoiada por Mohamed Al-Qadri, presidente da Associação Islâmica do Estado de São Paulo. O que a gente quer? Que a gente quer desenvolver essa campanha aqui no Brasil, porque só para lembrar que o estado do apartheid da África do Sul só conseguiu ser derrubado através de uma campanha de boicote mundial. Então aqui no Brasil e na América Latina nós queremos trazer essa campanha para que possa pressionar o Estado de Israel para que ele aceite as condições de paz, para que sente à mesa para negociar, porque os palestinos estão sufocados, não estão aguentando mais tanta repressão. Alunos de uma escola municipal pública da Zona Sul de São Paulo deram uma aula de cidadania aqui na Assembleia. Elas protestaram contra o racismo de um jeito todo especial. É o que mostra agora a repórter Carla Francisco. A Assembleia Legislativa contou com uma apresentação artística inusitada. Pelo meu sexo branqueador, não sou a beleza padrão, mas eu sei que na lei dos justos eu sou a personificação da determinação. O recado da Rebeca fez coro com outras cerca de 30 vozes de crianças de 8 e 9 anos que estudam o 3º ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauro Fácio Gonçalves Zacaria, na Zona Sul de São Paulo. Eu sei como as mulheres negras sofrem racismo, porque eu já sofri isso. E dói muito no nosso coração. Quem elegeu o racismo contra as mulheres negras como centro do debate exposto de forma artística foi a professora Shirley. Segundo ela, a escolha foi motivada por uma demanda sentida na rotina dos alunos. Essa é a mensagem que eu venho trazendo para eles, que eles podem sim, que eles podem chegar na LESP e que eles podem entrar pela porta da frente como convidados para se apresentar, para levar uma mensagem que é como um grito, uma voz da periferia. É o grito de muitas mulheres negras que sofrem com feminicídio, que sofrem com racismo. Eu gostei muito da nossa apresentação porque eu achei muito legal que fala sobre o conteúdo do étnico-racial
E eu achei muito importante. Eu gosto muito de ajudar as mulheres negras, porque eu também tenho um pai negro, tenho minha avó que é negra, minha mãe também tem parentes que são negros, e eu gostei muito também, né? O convite para que os alunos se apresentassem aqui na Assembleia Legislativa foi do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que ficou muito feliz com o que viu. Foi um dia histórico aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? A escola MF Zacarias, que é da Rede Municipal de São Paulo, tem um projeto pedagógico extremamente crítico, libertador, emancipador, que produz exatamente esse tipo de atividade, né? Levando o aluno, levando a criança a consciência crítica da sua própria realidade, né? Geográfica, de classe, sobretudo da questão racial que foi apresentada aqui de mulheres negras, no momento que nós estamos discutindo a questão do racismo e da discriminação racial no Brasil. Projeto de lei quer transformar espaços públicos em hortas urbanas. Nós voltamos já. Está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do PSB, que pretende utilizar espaços públicos em hortas urbanas. Essa ideia surgiu em 2000 e de lá para cá vem ganhando cada vez mais força e projetos que preservem o meio ambiente. Aqui tem capuchinha, couve, tempero fresco direto da horta. Nós estamos na Alcântara Machado, Avenida Alcântara Machado, 2.200, na Moca, na Praça Alfredo de Cunto, onde existe, que contém a Horta das Flores, que é essa estufa vermelha que vocês estão vendo aí, que é uma horta que já existe há quase 14 anos nesse espaço. O espaço com 7.000 metros quadrados foi transformado pela comunidade. Com muito trabalho e voluntariado, o que antes era um depósito da prefeitura, hoje acabou virando a Horta das Flores. Esse espaço tem como princípio, como ideia principal, é a educação ambiental. A educação ambiental de mostrar, assim, a gente recebe escolas ou recebe a comunidade. O mais importante é a gente tentar atrair a comunidade para que eles saibam que esse espaço é deles e que eles podem usar, né, com respeito à natureza, porque é um espaço precioso. O conceito de hortas coletivas em espaços urbanos tem se propagado em todo o país. Em São Paulo, essas hortas começaram a ter alguma visibilidade a partir de 2004. E o movimento de agricultura urbana na maior metrópole do país cresceu ainda mais em 2011. O conceito dessas hortas comunitárias tem cada vez mais ganhado espaço em São Paulo. Tanto que elas estão aparecendo nos espaços mais inusitados possíveis. Dá para acreditar que existe uma delas lá em cima, olha, no teto do prédio da Galeria do Rock? Há 3 décadas como referência musical paulistana, a Galeria do Rock se tornou o point da comida orgânica. Isso mesmo, uma horta que ocupa todo o telhado do prédio. O Jardim do Rock tem 300 metros quadrados, com temperos como salsinha, coentro, cebolinha, pimenta e alecrim. Era um teto, era um espaço totalmente abandonado, a gente não usava ele para nada. Tinha grama muito grande, as pessoas não podiam visitar esse espaço, era um espaço totalmente fechado do condomínio. E aí, com os cursos, nós conseguimos da atividade, criar um certo tipo de atividade para esse espaço. Além de servir os restaurantes das imediações, o Jardim do Rock também é uma oficina orgânica. Aqui, os frequentadores aprendem sobre compostagem, técnicas de plantio de temperos e legumes e noções de fisiologia das plantas. Nós usamos a folha da árvore para ter como uma composteira, então nós temos uma composteira. Nós temos abelhas, que são abelhas nativas brasileiras, que elas fazem a polinização do jardim. Então essas duas partes já são muito interessantes. Agora, em questão de produto, nós temos as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Falamos muito sobre elas na parte de suco. Tem cereja, pitanga, manga, caju, pêssego. Já tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei que incentiva hortas como estas.
A proposta é do deputado Gil Lancaster e pretende divulgar os espaços de convívio social e de educação ambiental, promovendo mais espaços para a produção de alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Se tiver uma lei que nos proteja, que nos apoie, que nos incentive, que nos ajude, né? É tudo que um hortelão quer, entendeu? É o máximo, né? Vereadores mirins da cidade de Salto de Pirapora, interior do estado, visitaram a Assembleia Legislativa e acompanharam de perto o trabalho dos deputados. O grupo conheceu vários órgãos públicos e passar um dia aqui na Assembleia fez parte das atividades dos estudantes como parlamentares mirins. A visita monitorada começou pelo plenário Juscelino Kubitschek. Os vereadores mirins acompanharam um pequeno expediente quando os deputados têm até 5 minutos para falar sobre assuntos diversos. Salto de Pirapora tem 9 vereadores mirins. Vinícius é o presidente. Os vereadores mirins, eles basicamente estão lá para realizar quase o trabalho de um vereador normal, né? Eles estão lá para ver o que a cidade precisa, fazer os requerimentos e principalmente, né, fiscalizar os atos que vem tomando na Câmara e também na Prefeitura. O grupo veio acompanhado pelo presidente da Câmara de Salto de Pirapora, o vereador Matheus Marum, do PHS. Eles trabalham, eles têm atividades, têm um calendário que eles acompanham os vereadores, né? Então eles acompanham a gente nas visitas que nós fazemos, algumas visitas agendadas. Eles tiveram reuniões com o prefeito, com os secretários municipais, visitaram alguns órgãos públicos, conheceram museus, estão visitando a Assembleia hoje. Então tem sido uma experiência legal para eles. Stephanie já propôs mudanças aos vereadores e foi ouvida. Pedir para pôr ventiladores nas salas de aula, arrumar pintura da escola e várias outras coisas. Porque, na escola, por exemplo, para os alunos a gente tem que pensar no bem-estar, porque como vai passar todo o tempo ali, tem que estar bem para poder ter a aula que corra tudo normal, bem. Porque eu mesma, lá onde eu estudo, como não tinha ventilador, tinha quebrado. Eu já passei mal por causa do calor. O grupo conheceu os plenários onde acontecem as reuniões das comissões e as áreas comuns do Palácio 9 de Julho com suas obras de arte. Bom, grande, gostoso. Sempre via pelo Facebook. Gostei bastante. As visitas monitoradas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, às 14h. O agendamento deve ser feito com o Departamento de Comunicação, pelo telefone 3886-6626. O Estado de São Paulo prestou uma homenagem ao ex-arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes. O religioso que morreu em 2016 dá nome ao Parque da Juventude, que fica na zona norte da capital. Inaugurado em 2003 após a implosão dos prédios que abrigavam os presos do Carandiru, o parque recebe mais de 80 mil pessoas todos os dias e conta com espaço de 244 mil metros quadrados. A cerimônia de renomeação contou com a presença de parlamentares, autoridades, secretários, representantes da Igreja Católica e de pastorais da cidade. A homenagem aconteceu 3 anos depois da morte do arcebispo emérito de São Paulo. Dom Evaristo Arnes faleceu aos 95 anos e foi um dos maiores defensores dos direitos humanos no país. Para o arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Evaristo tinha como lema de vida a esperança. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, ele marcou a cidade de São Paulo, marcou o Brasil pela sua atuação, pela sua personalidade e dar o nome ao Parque da Juventude, Dom Paulo Evaristo Arnes, vai relacioná-lo sempre com aquilo que foi o lema de sua vida, de esperança em esperança. A mudança de nome aconteceu por iniciativa do deputado Luiz Fernando do PT, que idealizou o projeto de lei em homenagem ao arcebispo. O evento marcou também os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um parque aberto, um parque para a nossa juventude e recebe o nome desse homem que tanto lutou em prol do povo de rua, dos pobres, um homem que vendeu o Palácio Episcopal para poder atender o povo na periferia de São Paulo.
E o Jornal da Assembleia desta segunda-feira de Carnaval termina aqui. Nós estaremos de volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá. E aproveite aí a folia, mas sem exageros, claro.